Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, direcionada para os alunos da primeira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. Você deve lembrar que na aula anterior nós falamos sobre aspectos políticos, sociais e econômicos da Europa e da Oceania. Eu falei para vocês que nós continuaríamos esse assunto na aula de hoje. Então, na aula de hoje, que é a nossa aula 11, nós falaremos sobre aspectos sociais, políticos e econômicos dos países asiáticos. Então, hoje será somente sobre a Ásia. Preparados? Então, vamos lá, vamos conhecer essas características principais do continente asiático. Ok? Nós começamos aí com os aspectos sociais. Em relação às características sociais, nós sabemos que a Ásia tem uma cultura formada por herança de muitas nacionalidades, religião e grupos étnicos. Nós sabemos também que o continente asiático contém a maior população do mundo. Você já deve ter dito assim, a China, isto mesmo, né? A maior parte dos habitantes do planeta está no continente asiático, precisamente na China. É lá também que nós temos o maior país em extensão territorial, que é a Rússia. Eu coloquei um mapinha aí para vocês terem uma ideia. Está mostrando todos os continentes, onde fica a América, a Europa e a Ásia, não é? Para vocês darem uma olhada aí nessa questão. Por ser um continente extenso, ela também é chamada de Velho Mundo. E quando junta alguns países que podem fazer parte da Ásia e da Europa, surgiu a palavra Eurásia. Esse assunto eu já dei para vocês. Vocês devem lembrar. Acho que foi na nossa aula 7 ou foi 8. Nós demos esse conteúdo chamado Eurásia, porque lá também na Ásia acontece isso. Quando há países que eles têm parte do seu território na Europa, por causa da aproximação, como vocês podem ver aí no mapa, quem não é daltônico, a Europa aí está no verde claro, a Ásia, eu sei lá, essa cor eu acho que é marrom, né? Estão bem próximos os dois. Então vai ter países que vai ter uma parte de seu território na Ásia e outro na Europa. Aí eles juntos recebem o nome de Eurásia. Mas não é sobre a Eurásia que nós vamos falar hoje, e sim sobre a Ásia, só para vocês terem essa ideia. Ela também é chamada de Velho Mundo, dos primeiros continentes a ser explorado. Lembra que eu falei na aula anterior que a Oceania é chamada de Novíssimo Mundo? Porque foi o último a ser explorado, tá bom? Em relação aos aspectos políticos, por causa da extensão territorial e por causa da quantidade de países que tem lá, eles têm vários sistemas de políticos adotados. Eles são a monarquia absoluta, o sultanato, quase não sai, mas saiu, monarquia constitucional, a República Islâmica, os Emirados, Estado Unitário, Território Autônomo e Federação das Repúblicas. Olhando a quantidade de partidos políticos, regimes políticos que tem lá, dá para a gente entender um pouquinho por que acontecem tantos conflitos lá, que foi citado na aula anterior, quando nós estudamos sobre os principais conflitos existentes aí na parte da Ásia, né? Principalmente na parte do Oriente Médio. Tudo a ver com essa questão religião, território e etnia. Grande, então vai ter vários territórios, vai ter povos lutando por território e também a questão religiosa, só para relembrar o que foi dito na aula anterior. Mais um pouquinho sobre os aspectos políticos, nós vamos saber que ela é, na área da estratégica, ela é importante, ela tem importância política e militar, ela é uma das principais exploradoras de petróleo, ali na parte da Arábia Saudita, né, tem bastante petróleo. Tensões e conflitos, nós citamos na aula anterior, que são os religiosos, sociais e fronteiriços, né? E a campanha do islamismo contra o Ocidente, que é a questão terrorista, que eu não vou repetir, mas só relembrar que na aula anterior nós falamos bastante sobre a questão do terrorismo, que é muito comum aí entre os árabes e israelenses, principalmente ali na faixa de Gaza, onde tem um povo também chamado palestinos, que lutam pela posse de suas terras. Eles querem ter direito a uma pátria, ou seja, eles querem criar um outro país dentro de Israel. Já tem Israel, eles querem criar outro. Israel não abre 1 milímetro de território para ninguém. Segundo a história bíblica, Israel herdou essa herança do próprio Deus, a chamada Terra Prometida. Então, eles não vão abrir território para ninguém.
Por isso que há esses confrontos e sempre existirão, porque não acredito que eles cederão terras de jeito nenhum a palestinos ou a nenhum outro povo, tá bom? Só para a gente relembrar um pouquinho a aula anterior, tá bom? Ok. Ásia e aspectos econômicos. Vocês podem observar nesse mapa aí que eu coloquei um mapa com a divisão Ásia Setentrional, Extremo Oriente, Ásia Meridional, Ásia Central, Sudeste Asiático. A gente vai ver um pouquinho, e o Oriente Médio ali, né? A gente vai ver um pouquinho das características dos principais deles aí, para você saber como é que está dividido, como é que é feita essa divisão da Ásia. Se ela é grande em extensão territorial, deu para fazer bem essa divisão. Então vamos conhecer, por exemplo, o Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia. Por quê? Porque possui duas grandes potências, que é a China e o Japão. Quem não sabe que a China e o Japão é famosa pela questão das tecnologias? Não é? Exporta tecnologia para todo canto. Ok? Segunda, terceira maiores economias mundiais. Ok? Isso na parte do Extremo Oriente. Já na Ásia Central, que está no quadrinho verde, para quem não é daltônico, está ligada ao setor primário da economia. Qual é o setor primário da economia? É as atividades de agropecuária, né? Atividade voltada para o campo. Os principais produtos são o algodão e frutas, que necessita de um sistema de irrigação para manter a produtividade, porque nessa parte da Ásia Central não é comum também as chuvas serem regulares pela questão climática. Então, eles trabalham com a questão da irrigação para irrigar essa área total aí, né, dessa parte aí, para eles conseguirem uma boa produção. Já no Sudeste Asiático, tem uma economia voltada para o setor primário também, com grande produção de arroz e borracha, que fica onde essa produção? Na Tailândia, Indonésia, Malásia. Né? Se vocês não sabem, Tailândia, Indonésia e Malásia são tigres asiáticos, que é um conteúdo da nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre os tigres asiáticos, que também ficam no continente asiático. Lá também a atividade industrial é significativa. Em Singapura, também é um tigre asiático, com um dos portos mais movimentados do mundo, que é a Malásia. Tá bom? Então, isso aí, esses três aí são os principais que se distribuem aí nessa divisão aí do continente asiático. Beleza até aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. Eu coloquei mais alguma coisa aí sobre os aspectos políticos, eu já tinha citado lá atrás, só para ficar claro, o maior PIB da Ásia é o da China, seguido do Japão e depois da Índia. Entretanto, pelo critério de PIB nominal, calculado pela taxa de câmbio, o Japão continua sendo o mais rico da Ásia e o segundo maior do mundo. Eles têm grande tecnologia. Quando a tecnologia vem chegar aqui no Brasil, lá no Japão já saiu de moda. Então, eles são os primeiros, né, a lançarem novas tecnologias no mercado, por exemplo. Tranquilidade? Então, se você até aqui entendeu tudo sobre a Ásia, eu acredito que você entendeu tudo que eu expliquei, né? Porque tem muito mais que você pode encontrar na plataforma Eduque. Como eu venho citando sempre em todas as aulas. Você encontra todo esse material da aula de hoje, o texto completo, que aqui está resumido. Você encontra outras atividades complementares que você vai poder estar praticando. Então, vamos para a nossa primeira perguntinha de hoje. Marque nas alternativas a seguir aquela que apresenta uma das características do continente asiático. Nós vimos várias, você vai marcar que tem só uma das características. Vamos lá? Letra A. Sua população apresenta alta escolaridade, elevado IDH, baixas taxas de natalidade e mortalidade e elevado número de idosos. Letra B. É o maior e mais populoso continente do mundo, são 4,3 bilhões de habitantes, distribuídos em 44.479 km². C. Chamada de Novíssimo Mundo durante a época das grandes navegações, compõe-se de vários grupos de ilhas no Oceano Pacífico. Letra D. Recebe grande insolação, possui temperatura elevada em razão de sua localização geográfica, pois está próxima à linha do Equador e do Trópico de Câncer e de Capricórnio. Letra E. É o maior continente em extensão norte-sul, localizado no hemisfério ocidental e compreende uma área total de 42.189.120 km². Tempinho para a resposta. Muita coisa, né? Mas se você analisar, aí tem característica de tudo que é continente. Mas eu quero só que você tenha marcado que tem a característica do continente asiático. Vamos lá?
Muito bem, se você marcou a letra B, você acertou. O continente asiático, ele é o maior e o mais populoso continente do mundo. Lembra que eu citei a China, um país com a maior população? São 4,3 bilhões de habitantes distribuídos, né, aí em 479 km², e 50 países, apresentando também as maiores densidades demográficas. Parabéns para quem acertou. Segunda questão. Em relação aos aspectos políticos da Ásia, marque a opção que apresenta as características do Extremo Oriente. Letra A é a região mais rica da Ásia, possuindo duas grandes potências econômicas, a China e o Japão, segunda e terceira maiores economias mundiais. Letra B está ligada ao setor primário da economia, com a agropecuária ocupando um espaço importante. Os principais produtos agrícolas são o algodão e frutas. Letra C tem uma economia voltada para o setor primário, com grande produção de arroz, borracha, que fica na Tailândia, Indonésia, Malásia, além de petróleo na Indonésia. Letra D é a região mais pobre do continente, apresentando elevada taxa de natalidade e baixa expectativa de vida. Letra E, região situada ao sul do continente asiático, considerada uma das menos desenvolvidas, compreende os territórios de países como Índia, Moldávia e Paquistão. Se você marcou a letra A, você acertou. O Extremo Oriente é a região mais rica da Ásia, possuindo duas grandes potências econômicas, né? Como eu citei, que é a China e o Japão, e é a terceira maiores economias do mundo. Eu agradeço de coração mais uma vez por você ter assistido a minha aula até o final. Continue assistindo as nossas aulas e visitando a nossa plataforma Eduque. Forte abraço a todos, fica na paz de Deus e até a próxima.